Olá, sou a professora Denise Manera Nogueira e hoje vou falar sobre análise de heredogramas. Nos animais domésticos, assim como em humanos, podemos rastrear a história de um fenótipo de um indivíduo ou propósito, coletando a história de seus parentes, ancestrais, colaterais e descendentes, e desenhando uma árvore familiar ou heredograma. A partir da análise destes heredogramas, podemos identificar os modos de herança de uma característica qualquer, inclusive daquelas indesejáveis nas criações animais. Os símbolos usados na construção de um heredograma são adaptados da genética humana e estão apresentados aqui nesta imagem. Para os animais, dependendo da complexidade dos cruzamentos e respectivas descendências, algumas modificações nesses símbolos e na estruturação do heredograma podem ser feitas para melhor adequá-los às diferentes situações. Aqui, por exemplo, observa-se que o quadrado, em branco no caso, ou vazio, representa o homem, um círculo, também vazio a mulher. O quadrado ligado a um círculo, acasalamento, no caso dos animais, ou casamento. O quadrado ligado a um círculo, do qual parte uma linha mediana. E desse centro, sai uma outra linha ligada a um círculo e um quadrado, representa genitores e filhos. Nesse caso, um menino e uma menina, e isso é expressado também na ordem de nascimento. Então, da esquerda é o primeiro nascimento, menino, e para a direita, a segunda filha, uma menina, Segundo filho, uma menina. Quando do traço, que liga, quanto da linha que liga homem e mulher, ou macho e fêmea, parte uma única linha dividida em duas, e são gêmeos, filhos gêmeos, dizigóticos, ou seja, não idênticos, tá? Então, nesse caso, podem ser um menino, uma menina, dois meninos ou duas meninas, mas são dizigóticos, ou seja, oriundos da fecundação de dois ovócitos no útero materno. Os gêmeos monozigóticos parte, dessa linha que une círculo e quadrado, os genitores, também uma linha, em forma de triângulo, só que ele é fechado no centro, expressando então que são gêmeos idênticos. Podem ser dois meninos ou duas meninas, e nesse caso, obrigatoriamente, sendo idênticos, tem que ter o mesmo sexo. Bom, o símbolo losango representa sexo não especificado, Então, pode ter sido um aborto espontâneo ou no início da gestação, sem que se tenha especificado o sexo daquele indivíduo. Ou um indivíduo que não se tinha como se diz, a confirmação do sexo, tá? Por qualquer motivo que fosse. Bom, ainda se pode, para simplificar a representação do heredograma, indicar dentro do quadrado e dentro do círculo o número de descendentes, 2 meninos e 3 meninas, se a representação desses indivíduos é a mesma, ou seja, não muda, continua como quadrado vazio e círculo vazio ou branco, em ambos. Quando esse quadrado ou círculo estão cheios, ou, nesse caso aqui, negros, são os indivíduos afetados, Como é adaptado?
da genética humana que estão pessoas afetadas. No nosso caso, são indivíduos ou animais afetados, estarão representados em preto, se for do macho, um quadrado, se for fêmea, um círculo. Heterozigotos para autossômico recessivo, ou seja, portador. Metade do quadrado preenchido é um macho heterozigoto para o gene, né? Nesse caso, para o alelo recessivo. Então, portador do alelo recessivo. E um círculo preenchido apenas o meio, no caso de ser uma fêmea heterozigota. Quando o indivíduo é portador de um alelo recessivo ligado ao X, então é um círculo com um ponto no meio. E nesse caso, vocês sabem que só a fêmea, né, ou no caso de humanos, né, só a mulher pode ser portadora, porque só ela pode ser heterozigota. Os machos ou homens, né, dentre os vertebrados, né, a maioria dos mamíferos que apresentam um sistema cromossômico de determinação do sexo XY, eles são hemizigotos, uma vez que os cromossomos sexuais, o par sexual é XY. Então, ele carreia o alelo dominante ou carreia o alelo recessivo. Só pode herdar uma cópia de cada alelo dos genes ligados ao X, porque ele só é portador de um cromossomo X. Então, só as fêmeas podem ser heterozigotas e são representadas, então, com um círculo com um ponto no meio. A morte, um quadrado ou um círculo com um traço no meio. Aborto ou natimorto, cujo sexo não é especificado, pequeno círculo preenchido. O propósito, que é aquele indivíduo que está sendo analisado, né? Eu já falei no início da aula, o propósito é aquele indivíduo do qual parte a investigação para a construção do heredograma. Então, é sobre o fenótipo desse indivíduo, que pode ser uma doença ou qualquer outro fenótipo aparente, é a partir dele, da história desse indivíduo, da sua família, dos seus genitores, avós, né, bisavós, né, dos seus colaterais, seus irmãos, seus primos e dos seus descendentes, é a partir dele que se constrói o heredograma para buscar identificar o modo de herança desse fenótipo. Então, ele é sempre marcado com essa seta. Se é um macho ou um homem, né? Como ele é o propósito, o indivíduo que apresenta o fenótipo, sempre vai ser preenchido o círculo, ou no caso aqui, o quadrado, né? E vai ser círculo ou quadrado dependendo do sexo desse indivíduo. Mas ele é sempre marcado com essa seta. O método de identificação de pessoas no heredograma, então, ele é da seguinte modo, né? Algarismos arábicos para identificar os indivíduos dentro da sua respectiva geração e para identificar a geração, algarismos romanos. Então, para identificar a pessoa a qual a gente está se referindo, a gente usa 1 em romano, ponto 1 em arábico. Então, a gente sabe que é o indivíduo 1 da primeira geração. Se eu quero falar da fêmea afetada da primeira geração, eu me refiro a 1.2. Se eu quero falar do propósito, ele é o indivíduo 2.2 do heredograma, ou seja, o segundo macho nascido desse casal da segunda geração do heredograma.
E aqui, por fim, né, o símbolo de um casamento ou acasalamento consanguíneo. Ao invés do macho e a fêmea serem unidos por um traço, eles são unidos por 2 traços, demonstrando então o grau de parentesco mais próximo entre eles. Esse é um heredograma típico da herança autossômica dominante. Como se pode observar no heredograma, machos e fêmeas são afetados em proporções semelhantes, ou seja, indicando que a herança do fenótipo independe do sexo do indivíduo. Como a herança é autossômica dominante, o indivíduo heterozigoto exibe o fenótipo, né? Como é o caso desse macho, 1.1, do macho, da fêmea 2.4, 2.6 do macho, a fêmea 2.7, né? Ou seja, todos esses aqui são heterozigotos. Em relação a esses 2 filhos desse casal, que ambos são afetados, um da família que está sendo analisada e o outro indivíduo externo à família, que também exibe o fenótipo. Esses 2 filhos aqui, em relação a eles, não é possível identificar se eles são homozigotos ou heterozigotos como seus genitores, uma vez que eles ainda não acasalaram e não tiveram descendentes, né? A partir da identificação do fenótipo, né, dos descendentes, vai ser possível identificar o genótipo desses indivíduos, né? Nesse momento aqui, não é possível identificar se eles são homozigotos dominantes ou heterozigotos, os 2 genótipos possíveis para exibir um fenótipo autossômico dominante, né? Ou seja, determinado por um alelo autossômico dominante. No caso desse indivíduo aqui, é possível identificar que ele é um heterozigoto, uma vez que o genitor não é afetado, então ele é obrigatoriamente homozigoto recessivo. Se a genitora exibe o fenótipo e do casamento entre eles nasceram indivíduos sem o fenótipo, então ela obrigatoriamente é heterozigota. Todos os filhos afetados desse casal ou que exibem o fenótipo serão heterozigotos, porque eles sempre vão herdar um alelo do genitor que não exibe o caráter, do genitor que é homozigoto recessivo para esse locus. E da genitora sendo afetado, eles herdaram, ambos, o alelo dominante, ao passo que seus irmãos, que nós denominamos de colaterais, herdaram um alelo recessivo e são homozigotos recessivos, assim como seu genitor. Então, o indivíduo afetado por uma herança autossômica dominante, ele transmite a característica para metade da sua prole, no mínimo, né? Isso porque, para ele ser afetado, ele no mínimo tem que carrear um alelo dominante nesse locus gênico. Se ele for homozigoto dominante, aí sim ele transmite a característica para 100% da sua prole. Outro padrão, né, no heredograma de uma herança autossômica dominante é que a característica ela aparece em todas as gerações. Então, aqui nesse heredograma, né, nós temos 3 gerações e quanto maior o número de gerações, mais informativo será esse heredograma, né? Além disso, quanto maior é o número de indivíduos contido nesse heredograma, com seus respectivos pares, né, casais, e identificação também dos seus descendentes, mais informativo será
esse heredograma. Então, no caso aqui desse heredograma, nós vemos que não há o que a gente chama aqui de salto entre gerações, né? Ou seja, em todas as gerações observa-se pelo menos um indivíduo afetado. Então, é característico da herança autossômica dominante. Isso, né, eu sempre digo que em biologia é difícil a gente dizer sempre ou nunca, então, na herança autossômica dominante, ela deve se apresentar em todas as gerações, porém há exceções. Por exemplo, quando o gene apresenta penetrância incompleta. Lembra o que significa penetrância incompleta? Não está lembrado? Então, reveja este conceito na aula de genes letais, pleiotropia, penetrância e expressividade e tente associar, né? Então, por que no caso da penetrância incompleta, o alelo dominante poderia estar presente em algum indivíduo e ele não exibir o fenótipo, tá? Nesse caso, poderia haver um salto entre gerações, né? No caso, por exemplo, esse indivíduo aqui poderia continuar sendo heterozigoto, mas estaria em branco, né? Esse aqui também, ou esse aqui também. Enfim, então, relembre aí esse conceito e essa é uma exceção à regra. Então, pode haver um salto entre gerações, né? Caso o gene tenha penetrância incompleta. Outra característica do heredograma de uma herança autossômica dominante é que todo o indivíduo afetado é filho de um genitor afetado, pelo menos, né? Como a gente vê aqui, esses indivíduos, filhos de um genitor afetado, assim como esse é filho de um genitor afetado. Esses dois aqui, ambos os genitores têm o fenótipo. Então, no mínimo, um genitor é afetado no heredograma de uma herança autossômica dominante. Mais uma exceção, exceto em caso de mutações novas e de penetrância incompleta, tá? Então, do mesmo modo, se esse círculo aqui poderia estar vazio ou não preenchido, mesmo sendo o indivíduo heterozigoto, né, para um alelo autossômico dominante que é responsável por um determinado fenótipo, né? Então, nós aqui veríamos dois indivíduos afetados que não eram filhos de um indivíduo afetado, porque no caso aqui, desse indivíduo, o círculo não estaria preenchido, né? Então, essa é uma exceção, se for penetrância incompleta e se for uma mutação nova, né? Então, a mutação, ela surge no momento da replicação do DNA na fase S, que precede a meiose 1. Então, nesse caso, digamos, esse indivíduo, né, e até mesmo esse, numa família tão numerosa, haveria uma probabilidade baixa, né? Porém, seria possível acontecer uma mutação nova, ou seja, no momento da formação dos gametas, durante a intérfase que precede a meiose, e esses indivíduos, então, exibiriam, né, o fenótipo relativo a um alelo autossômico dominante, porém, os seus genitores não exibiriam o fenótipo e não seriam portadores desse alelo, né? Ou os transmissores desse alelo para a descendência. Nós chamamos isso de mutações novas, né? Ela é observado, por exemplo,
em alguns casos da acondroplasia, onde os indivíduos apresentam o encurtamento de todos os ossos longos, né? É um tipo de nanismo, né? Que nós às vezes costumamos chamar de anões. Então é um dos tipos de nanismo, a acondroplasia, e esses indivíduos podem ser filhos de pais com estatura normal. Porém, a baixa estatura é decorrente desse encurtamento dos ossos longos, né, em decorrência de uma mutação no alelo que determina, então, o crescimento, né, estruturas que agem na determinação do desenvolvimento ósseo. Então, eles têm encurtamento de fêmur, húmero, rádio, né? Todos esses ossos longos, costelas, né? Então ficam o tronco, né? E muitas vezes a cabeça tem o desenvolvimento quase que normal, mas todos esses ossos longos ficam encurtados. Então, nesse caso, é resultado de mutação nova, né? O indivíduo nasce, o alelo mutante tem efeito dominante, mas os seus genitores não possuem e têm estatura normal. Já esse heredograma aqui, ele é um heredograma característico da herança autossômica recessiva. Nesse caso, a herança da característica, assim como na anterior, né, por ser autossomal, o que diz que ela é autossômica, é o caso da herança da característica independer do sexo. Quando a gente olha no heredograma, a gente vê que temos dois afetados. Um é homem, outro é mulher. Um é macho, um outro é fêmea. Então, isso diz que a característica ou que a herança é autossômica. A característica pode ou não aparecer em todas as gerações, né? Em geral, é mais comum a gente observar salto entre gerações. Então, a gente observa aqui que na geração 1, na 2 e na 3 não há nenhum afetado, na quarta geração é que surgem indivíduos afetados. E, em geral, os indivíduos afetados são filhos de pais normais. Outra característica, né, a probabilidade da prole de pais não afetados ser afetada, né, essa probabilidade é de 1/4 ou 25%, tá? Sempre com um número amostral menor, os desvios costumam ser maiores, né, como nós já vimos na análise de probabilidade, na análise estatística, né, na análise do Q quadrado, vimos isso. Quanto maior o número de indivíduos, menor vai ser o desvio daquela razão esperada. Quando a nossa hipótese, logicamente, a nossa premissa está correta. Quanto menor o número de indivíduos, maior a chance de desvio. Então, nesse caso aqui, em 5 indivíduos, temos 2 afetados. Outra característica é que frequentemente observa-se no heredograma, que também pode ser chamado de pedigree, né? Acasalamento consanguíneo. Aqui ficou um traço forte, né? Mas na verdade é um traço duplo unindo esse casal, ou seja, eles são parentes, né? São primos aqui de primeiro grau, né? Bom, em relação ao heredograma da herança dominante ligada ao X, em geral há uma maior proporção de fêmeas afetadas no heredograma, né? E elas podem ser, isso porque elas podem ser homozigotas ou heterozigotas para o alelo em questão. Apenas se ela for homozigota recessiva, ela não expressará o fenótipo. Logo, das 3 possibilidades de genótipos para as fêmeas, 2 resultarão na expressão do fenótipo dominante ligado ao X, ou do fenótipo relativo ao alelo dominante ligado ao X.
Isso corresponde a pouco mais de 60%, 66% de chance de exibir o fenótipo. No caso dos machos, sendo hemizigotos, só podem carrear o alelo dominante, ligado ao X, ou o recessivo. Logo, a chance de exibir o fenótipo é de 50%, ou seja, menor do que as fêmeas. Quando o pai é afetado, ele transmite o fenótipo para todas as suas filhas, como é observado aqui nesse heredograma, né? Então, tem 4 filhos, transmitiu para todas as suas filhas. E quando a mãe é afetada, ela vai transmitir o fenótipo para toda a sua prole, independente do sexo, pois sempre transmitem um X para os seus filhos e as heterozigotas para metade da prole, independente do sexo. Então, no caso, quando a herança autossômica dominante é transmitida pela fêmea, ela pode ser confundida com a herança autossômica dominante, uma vez que ela transmite o fenótipo para filhos de ambos os sexos, né? Então, a gente pode observar essa proporcionalidade de indivíduos afetados em relação ao sexo. A transmissão pela fêmea, então, pode seguir o mesmo padrão da herança autossômica dominante. A herança dominante ligada ao sexo, ela não pode ser distinguida da autossômica dominante pela prole das fêmeas afetadas, então, mas pode ser distinguida pela prole dos machos afetados, tá? Então, procurem sempre a prole dos machos afetados em um heredograma para avaliar essa questão. No caso de animais, como muitas vezes o número de descendentes é maior, fica mais fácil avaliar a transmissão dessa característica entre diferentes sexos, né, do que em humanos. Herança recessiva ligada ao X. Nesse caso, o sexo masculino é mais afetado. Agora, o pensamento é inverso ao usado na herança autossômica dominante ligada ao X. Sendo recessiva e os machos hemizigotos para os genes ligados ao X, a chance de exibir o fenótipo dominante é de 50%, ou seja, a mesma da herança dominante ligada ao X. Porém, nesse caso, as fêmeas só vão expressar o fenótipo se elas forem homozigotas recessivas, ou seja, a chance é de 33%, em torno, né, de 33% nesse caso. Pois se forem homozigotas dominantes e heterozigotas, não expressarão o fenótipo. O caráter é transmitido por um macho afetado para todas as suas filhas e destas para mais ou menos metade dos seus descendentes. Aqui, né, essa filha herdou do pai o alelo recessivo, porém da mãe o alelo dominante. Então, ela é uma portadora. Aqui, nessa geração, o fenótipo desaparece, mas ele reaparece na terceira geração porque essa mulher casa, ou essa fêmea casala, tem um descendente e esse descendente tem 50% de chance de herdar esse alelo e assim acontece, né? Já o seu irmão já herdou o X com alelo dominante, não expressa o fenótipo. Um macho nunca transmite o caráter para o seu filho. Isso porque vocês já sabem que para os filhos o macho transmite o cromossomo Y e não o X. O caráter é transmitido para um macho sempre através da mãe, que é afetada ou portadora. E devido à inativação aleatória do X, as fêmeas heterozigotas podem apresentar gradações aleatórias da característica em questão, ou seja, determinada por um gene ligado ao X. Lembram da pelagem tricolor nas fêmeas dos felinos? Então, revejam essa aula, né, sobre a determinação sexual e a hereditariedade relacionada ao sexo.
Então, no caso da herança ligada ao Y ou holândrica, também denominada de herança restrita ao sexo, somente os machos exibem o fenótipo e transmitem esse caráter para todos os seus descendentes machos sem salto de gerações, desde que a cada geração analisada no heredograma, os casais tenham tido filhos do sexo masculino. Bom, por fim, a herança multifatorial ou poligênica, da qual ainda não falamos, né, nós podemos definir como herança multifatorial aquela provocada tanto por fatores genéticos quanto por fatores ambientais. Né? Esses fatores ambientais, eles têm importância considerável na severidade da doença. Além da herança multifatorial, temos também a herança poligênica, que muitas vezes é o caso também da multifatorial. Ela é provocada por vários genes e potencializada por ação do ambiente, né? Então, o fato dela ser poligênica significa que são vários genes atuando na expressão daquela doença, daquele fenótipo. Nesse caso, o grau de severidade da doença estará diretamente relacionado com o número de alelos para essa característica. Quanto maior o número de alelos deletérios, ou seja, aqueles que provocam anormalidades, né, no desenvolvimento do indivíduo, mais severamente afetados serão os animais portadores desses alelos. Um exemplo de herança multifatorial é a displasia coxo-femoral, observado em cães, pastor alemão e Rottweiler. Ocorre essa doença, né, uma doença biomecânica hereditária, representada pela disparidade, né, entre a massa muscular primária e o rápido crescimento ósseo, levando a uma instabilidade da articulação coxo-femoral. Ela tanto pode ser hereditária quanto adquirida. Tá? Quando hereditária, pode ser potencializada por fatores ambientais, como o fato do animal viver em piso liso, animais que fazem exercícios intensos quando jovens, então isso sobrecarrega essa articulação pélvica, porque a musculatura ainda não está bem formada, tá? E também animais obesos, né? Os animais afetados têm alteração na articulação coxo-femoral, o que leva a uma subluxação da articulação coxo-femoral. Então, nesse caso, o acetábulo, que é essa região aqui, aonde o fêmur articula, né, ele é superficial e a luxação é justamente o que vai acontecer quando ele desarticula ou chega para alguma dessas extremidades, né? E aí vai haver, então, por esse atrito constante, modificações no formato da cabeça e colo do fêmur, além de pequenas fraturas, osteófitos, né, ao redor da articulação. Então, isso provoca muita dor. Desenvolve-se com mais rapidez nos primeiros 6 meses de vida. Bom, pessoal, por hoje é só. Bons estudos!